Seja bem-vindo ao Podcast Fronteira. A mensagem que você vai ouvir foi pregada na nossa igreja na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Nossa oração é para que você seja abençoado por essa palavra. A história apresenta pessoas que ao longo do tempo realizaram proezas e mudaram o rumo da humanidade. Alguns venceram guerras, seja na antiguidade, seja em tempos mais recentes. Outros conquistaram povos. Tantos outros se opuseram à injustiça com a oferta da própria vida. Muitos defenderam causas que consideramos, aos olhos dos homens, nobres. E com suas vidas e os monumentos que são erguidos a eles, se tornaram, ou deveriam se tornar, referências para as nações. Heróis. Quando você pensa em heróis, quais são os nomes que vêm à sua mente? É para você responder para você mesmo. Quando você pensa em heróis, e presta atenção, queridos, eu não estou falando da Marvel, da DC Comics, eu estou falando de heróis. Quais são os nomes que vêm à sua mente? Sabe por quê? Somos nós quem escolhemos os nossos heróis. A mídia, na atualidade, ela impulsiona, ela aponta quem devem ser os heróis, ou seja, as referências da atualidade. São heróis de temporada. Vocês já perceberam como os heróis da atualidade no mundo inteiro são passageiros? Nós estamos vivendo uma sociedade que carece de referências, que carece de heróis que nos sirvam de exemplos. Que heróis eu pessoalmente escolhi? Eu sei que na hora que eu perguntei, quando você pensa em herói, qual a primeira coisa que vem na sua cabeça? Por isso que eu tive que fazer aquela... Batman, Homem-Aranha, Hulk, Homem de Ferro, Super-Homem. Nenhum deles existe, queridos. Eu estou falando de heróis que são heróis de verdade. Os heróis que eu escolhi, eles entenderam o que é verdadeiro na vida. Eles escolheram pessoas e não coisas. Os heróis que são verdadeiros, diferentes dos astros, jogadores de futebol, são ricos, com seus carros e casas maravilhosos, contas bancárias gordas e que acabam virando o sonho da grande maioria das pessoas. Os heróis que eu escolhi foram abandonados, não foram reconhecidos em seu tempo. Sofreram porque buscaram o caminho certo e influenciaram gerações e gerações por causa disso. Poucos que influenciaram todas as nações do mundo. Eu quero falar nesta noite sobre verdadeiros heróis. Tão verdadeiros que o mundo não era digno deles. E este é o tema da minha mensagem nesta noite, na nossa série de mensagens, Uma Nuvem de Testemunhas. O tema é: o mundo não era digno deles. Vamos ler Hebreus, como temos feito ao longo de mais de um mês, na nossa série de mensagens, capítulo 11, versículos de 33 a 40. Os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos, uns torturados e recusaram ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites, outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada.
Andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e cabras, necessitados, afligidos, maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Então, queridos, antes de você vagar pela galeria dos monumentos ou pelos quadros históricos, ou mesmo pela ficção em busca de heróis, a Bíblia nos apresenta a galeria dos verdadeiros heróis. Esta galeria não reflete a fama terrena. Ela não está cheia de homens bonitos, de modelos ou de jogadores. No tempo desses heróis, eles nem eram queridos pela sociedade. E hoje o que nós queremos é ser demagogos em busca da aprovação popular. Queremos fazer o que os outros querem que nós façamos, para que nós possamos ser aceitos por eles. Queremos viver como a sociedade nos impõe, para que nós possamos fazer parte dela. Esses verdadeiros heróis que a Bíblia aponta para mim e para você, que são os referenciais da nossa vida. Se nós assim desejarmos chegar aos céus, eram homens que não eram queridos. Por quê? Porque proclamavam a verdade. Porque proclamavam o verdadeiro caminho estreito que conduz aos céus. Antes de você se preocupar em agradar as pessoas, queridos, preocupe-se em agradar a Deus. Antes de você se preocupar em ser simpático, em ser aceitável, preocupe-se em ser aceitável diante de Deus, como esses heróis o fizeram. Se você vivesse nos dias que esses heróis viveram, talvez você nem tivesse ouvido falar o nome deles. Mas hoje, todos nós queremos ser famosos. Depois que Andy Warhol, na década de 60, disse aquela infeliz frase, no futuro, todos serão famosos por 15 minutos. Hoje todo mundo quer fama. A gente quer espalhar os nossos stories para que as pessoas nos vejam, para que as pessoas saibam onde nós estamos, o que é que nós estamos usando, que comida nós estamos comendo, do que é que nós somos capazes. Porque nós queremos reconhecimento humano. Esses heróis não estavam em busca de reconhecimento humano nenhum. Nenhum. Ao contrário do que a sociedade hoje nos impulsiona. Você tem que mostrar a cara, porque senão como é que as pessoas vão saber quem você é? Eu tenho que mostrar a minha alma para Deus, para que Ele saiba quem eu sou, quem você é. Mas talvez mostrar a cara seja mais fácil, porque a alma não vai lá essas coisas. E mostrar a alma para Deus, quando ela não vai lá essas coisas, é mais fácil mostrar a cara em que um filtro vai ajudar a melhorar, em que uma maquiagem, uma iluminação vai deixar você mais jovem ou mais bonito. Os heróis bíblicos, queridos, eles eram incômodos à sociedade. Luz no meio das trevas. Não há como não ser incômodo. Os heróis que a Bíblia relata, que a Bíblia nos ensina. 2 Coríntios 4, de 8 a 9, a Bíblia diz: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados, ficamos perplexos, mas não desesperados, somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. E a minha pergunta para você é: você quer ser pressionado? Eu não suporto pressão. Você quer que a sociedade deixe você desanimado, dizendo que você está indo de encontro àquilo que ela exige de você? Você quer ser perseguido? Tem gente que não aguenta nem ser perseguido pelo vizinho. Qualquer louvor alto que eu boto, o vizinho toca na porta. Se meu filho chora, o vizinho reclama. Se meu carro está mal alinhado na vaga, ele reclama com a administração. Tem gente que não aguenta nem isso. E aí fica preocupado em fazer as coisas para não incomodar o vizinho, porque ele não quer ser perseguido.
Mas com Deus tanto faz. Eu não quero que o mundo me persiga. Eu vou fazer o que o mundo quer e não aquilo que Deus determina para mim. Eu vou viver conforme eu acho que eu devo viver. Eu vou interpretar a Bíblia do modo que eu acho que eu devo interpretar. Eu vou ser o que eu quero e Deus que me engula. Cantor muito famoso, que eu não vou dar a ele o favor de mencionar o nome dele, disse essa semana: eu não preciso de Deus, já basta que Ele não me atrapalhe. E a sociedade aplaudindo, porque é isso que a sociedade quer que você diga: viva a sua vida, siga o seu coração. A vida é curta, só se vive uma vez, então aproveita essa vida. Aproveita bastante, porque depois dela, se assim você viver, vai ser o inferno. A gente devia pensar mais no inferno. Que às vezes eu me pego pensando no inferno. Quando eu vou à sauna relaxar, meu Deus, eu fico pensando assim: meu Deus, o que é que vai ser o inferno? Porque no princípio é uma delícia, estou relaxando. 20 minutos depois a coisa está começando a ficar quente. Ai, mas tá bom. Aí bota uma duchinha aqui, bababá. 40 minutos depois, socorro. Aí eu fico assim: e se essa porta trava? E se eu não consigo sair? E se o calor dilata essa porta? E eu vou ficar preso aqui dentro, eu vou morrer. Aí eu fico assim: o que vai ser o inferno? Aquilo ali não é nem uma insinuação do que é o inferno. Vai ser eterno. Você queimando no inferno, e se você é genérico, não estou dizendo que seja você. E além disso tudo, queridos, lamentação, remorso, lembrando de todas as vezes que você teve a oportunidade de aceitar Jesus e não quis, todas as oportunidades que você zombou da pessoa que convidou você para a igreja, todas as vezes que o pastor disse para você: conserta a sua vida, seja transformado, faça o que Deus mandou você fazer, vai lembrar a eternidade inteira, sem fim. Eu não aguento 40 minutos de sauna, que nem o inferno é. A gente precisa pensar no céu, sempre. Mas precisa lembrar que existe o inferno, que a sociedade hoje diz não existe. Isso é tão somente ficção. A galeria dos heróis da fé foi Deus quem escolheu, o próprio Deus. A Bíblia é a palavra de Deus, e se está nela, é porque Ele escolheu, porque Ele determinou. Ele disse esse sim, esse não, esse sim, porque Ele sabe realmente quem são os verdadeiros heróis. Que não tem visão de raio-x, que não tem poder de subir pelas paredes do prédio, que não voam, que não ficam grandes e verdes. Homens e mulheres comuns como eu e você, para ser considerado aos olhos de Deus como herói. Que privilégio é esse que eles têm? O próprio Deus, Senhor do Universo Todo-Poderoso, olhar para um ser humano frágil, miserável, criação dele próprio, e dizer: herói da fé. Herói da fé. A gente leu: conquistaram reinos, praticaram justiça, apedrejados, encerrados ao meio, mortos a fio da espada, andaram errantes, vestidos de pele, vagaram pelos desertos e montes, não tinham nem casa. Heróis, aí você vai, mas herói do quê? Não tinham nada, eles tinham tudo. Nós é que não sabemos que o nada em Deus é tudo para a vida eterna. Nós é que queremos conquistar o tudo no mundo e perder a nossa salvação. Porque presta atenção, queridos, salvação é 100%. Se você é 90% crente, você está indo para o inferno. Se você é 99% crente, você está indo para o inferno. Não tem essa história de que não, na maior parte eu sou assim. Tem pessoas que dizem assim, né? Na maioria das vezes eu sou bom, na maioria das vezes. Uma vez um senhor me disse: eu sou 70% honesto. Eu falei: infeliz, você é desonesto. Como é que alguém pode ser 70% honesto? É o que eu sempre menciono quando eu falo sobre isso. Você quer um marido que seja 80% fiel?
8 dias ele é fiel, 2 dias ele, tá na gandaia. A recíproca com a esposa verdadeira. Ou nós somos 100% fiéis, ou nós estamos indo para o inferno. E hoje, o evangelho está sendo pregado como uma vida de facilidade. Que facilidade! Apedrejado, cerrado ao meio, perseguido, vestindo pele de animal, vagando pelos desertos e pelas grutas. E a gente quer facilidades. Evangelho da prosperidade. Teologia da prosperidade. Deus mandou seu filho morrer na cruz para que eu seja rico, para que eu seja sarado, bonito, para que eu ande em carro do último tipo, para que eu more numa mansão que eu preciso de 5 empregadas para limpar, para que as pessoas vejam quem eu sou. Eu vejo quem você é, o infeliz que está longe de Deus. O autor do livro dos Hebreus começa falando dos patriarcas e de tudo que eles fizeram na fé. Abraão, que teve o privilégio de ser chamado amigo de Deus. Isaac, Jacó, é lindo, mas o que toca e arrebenta meu coração, que me chama a responsabilidade, são esses últimos versículos. Quando ele começa a me contar sobre pessoas que decidiram enfrentar a morte para alcançar uma ressurreição superior, e que por causa da fé, só por causa da fé, eles não estão sendo punidos porque transgrediram leis, ou porque fizeram maus negócios. Eles não ficaram pobres porque fizeram maus negócios, investimento errado. Tão somente por causa da fé, açoite, prisão. E eu fico pensando, que amor é esse que move o homem a se tornar um herói diante de Deus? Que convicção é essa que penetra tão fortemente dentro de um homem, que faz com que ele não tenha medo de prisões, de ser cerrado ao meio? Você sabe o que é cerrado ao meio, queridos? Claro que não. Você corta o dedinho com a faca de que serra pão, fica, ai, vai morrer. Band-aid. O homem então vai deitar, vai ficar 3 dias de licença porque cortou o dedo na faca de pão. Estou vendo um monte de esposa falando assim, tá vendo? Daqui eu estou vendo de todo mundo. 1 Pedro 4, versículo 12 diz assim: amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar. Fogo para nos provar. Como se algo estranho lhe estivesse acontecendo. Alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem em grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês. Quando me insultam, pastor maluco, pastor radical, pastor certinho, porque é assim que me conhecem, né? Aquela igreja é uma igreja certinha demais. Glória a Deus! Pior se fosse conhecida como uma igreja errada demais. A pessoa fala, pastor, falei do seu nome. É aquele pastor certinho, glória a Deus, porque o que tem de pastor errado, e assim cheio de seguidores. Eu vou escolher seguir pessoas erradas? Eu vou escolher seguir pessoas que não têm vida no altar, mas porque são famosas, porque estão no Instagram? Quem sabe, a minha mídia social, eu nem ligo para ela. E eu só tenho Facebook porque eu sou pastor de uma igreja. Se eu não fosse, eu não tinha nada, eu sumia da internet. Eu não suporto, porque a minha vida é minha com Deus, é minha com a minha esposa, é minha com meus filhos, é minha com a minha igreja. Mas ele continua dizendo, se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Se insultaram você, queridos, porque você é Bíblia, porque você é ultrapassado, porque você sofreu lavagem cerebral, porque pastor é melhor que o Uri Geller, sabe? Conhece o Uri Geller que entortava, olhem para mim. Sabe o que a Bíblia diz para mim, para você? Se é assim com você, o Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre,
que não seja como assassino, como ladrão, como criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios. Porque se você sofre por isso, queridos, responsabilidade sua. Contudo, se você sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. A Bíblia me convida a estar sofrendo por causa de amor a Deus. Glorifica o nome do Senhor. É honra de Deus na sua vida. Mas não sou capaz de entender que honra é essa, pastor. Eu não sou capaz de entender. Eu estou sendo perseguido e eu tenho que dar glória como se fosse gratidão. Privilégio, honra. Quando eu olho esses heróis da fé, e às vezes eu me encontro numa coisinha aqui ou outra pequenininha. Eu sou obrigado, Senhor, pelo privilégio que eu tenho. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus, pela igreja. O julgamento não começa no mundo não, queridos. A Bíblia está falando, começa na igreja. Porque a igreja está cheia de falsos heróis. Falsos heróis. Uma vez no aniversário de criança, e não foi no aniversário do nosso querido Daniel, não. Apareceu um Homem-Aranha. Era tão raquítico, era tão feio, lembra? Que a criança olhou e falou, isso aí não é Homem-Aranha! E chorando, e o cara se aproximava, ela corria daqui, porque ele falava, não é Homem-Aranha. A criança sabia o que era um falso herói. O Espírito de Deus sabe quando nós nos apresentamos assim, sou crente. Aí ele olha e fala assim, você não é não, meu filho. Ah, eu sou crente, você não é não, minha filha. Você tem papo de crente, tem gíria de crente, sabe cantar música de crente, vai até a igreja como crente, diz na igreja que é crente, mas você não é. E isso é muito triste. A começar o julgamento pela casa, e se começa primeiro conosco. Qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Não obedecem ao Evangelho de Deus. Ou a gente obedece 100%, ou a gente é desobediente. E a Bíblia fala assim, pensa no fim desses. Pensa no fim desses. E, se ao justo é difícil ser salvo, que será do ímpio e pecador? Para o justo, aquele que conhece a palavra de Deus, é difícil ser salvo. Não tenha a ilusão de que todos aqueles que se dizem crente mundo afora vão estar no céu. Não tenha. Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus, devem confiar suas vidas ao fiel Criador e praticar o bem. Sofrem de acordo com a vontade de Deus. Ah, pastor, estou sendo perseguido pelos financiadores. Eu comprei um carro carésimo, não estou conseguindo pagar a prestação, estão querendo levar meu carro, estou sendo perseguido. Está sendo perseguido nada. Você que colocou a mão onde não conseguia colocar. E agora vem pedir oração. Cega aqueles caras que estão querendo tirar o carro de mim. Crente é incrível. A gente diz que brasileiro devia ser estudado pela NASA. Quem tinha que ser estudado pela NASA era crente. Porque crente tem umas coisas que eu falo assim, não acredito nisso. Eu não acredito nisso. Quem quiser viver para Cristo, queridos, quem quiser alcançar o céu, vai ser perseguido. É Bíblia, como assim? 2 Timóteo 3,12. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. A Bíblia está mentindo para você? A Bíblia me enganou? Quem desejar viver sinceramente, quem desejar viver por amor a Cristo, a Bíblia diz, serão, é certeza. Não é uma possibilidade. Não está ali. Talvez seja. Existe uma possibilidade de 87,33% de ser perseguido. A Bíblia afirma categoricamente, vai ser perseguido. Vai ser. Mas que tipo de amor é esse
que faz com que esses homens, aos olhos de Deus, se tornem heróis? Que tipo de amor esses heróis da fé viveram? Queridos, eles não estavam buscando nada em Deus a não ser Deus. Estou buscando Deus porque eu preciso ter saúde, porque senão eu posso não viver até tal idade. Eu preciso buscar Deus, porque senão meu casamento vai acabar. Eu preciso buscar a Deus, porque senão eu não vou conseguir concluir esse projeto, senão minha loja vai fechar, senão minha empresa vai falir, senão meu carro vai furar o pneu. É sério isso? Não que quando nós estejamos em Deus, seja ilícito a gente buscar também essas coisas. Mas a Bíblia é cá, busca primeiro o reino de Deus. As demais coisas restantes, que não têm valor nenhum para Deus, podem até ser acrescentadas. Eles estavam buscando aquilo que verdadeiramente tem importância, não as coisas sem importância dessa vida. Pense em uma coisa muito importante para você. Ontem nos Valentes eu li o versículo. Aquilo que para os homens é importante, grandioso aos olhos de Deus é detestável. Deus detesta aquilo que você e eu humanamente consideramos importantes. A gente pressiona os jovens desde que eles estão na terra. Estuda! Você tem que ser alguém, você tem que ganhar dinheiro, você tem que ter carro, você tem que ter casa. Cobramos as notas, cobramos estudo, mas não cobramos leitura da Bíblia, frequência na igreja, não cobramos oração, porque isso é secular. Eu vou me esforçar muito no trabalho, preciso ganhar bônus, ganhar de trabalho, workaholic, sucesso, sucesso. Como é que está a sua vida espiritual? Fracasso, fracasso, fracasso. Esses homens buscaram o que verdadeiramente é importante. Porque é eterno, queridos. Porque é eterno. Já ouviram falar em Oscar Niemeyer? Of course, todo mundo já ouviu. Morreu com 104 anos. As obras dele estão por aí. O tempo vai deteriorar. Só não deteriora as pirâmides do Egito, eu sei lá por quê. Cadê ele? Pede para ele fazer uma obra nova. Genial. Albert Einstein. Já viu essa foto dele mostrando a língua? Mudou a ciência, a teoria da relatividade. Gravidade é o entrelaçamento do espaço com o tempo. Energia é igual a massa vezes a aceleração ao quadrado. Meu Deus, que cabeça fantástica é essa? Como é que cabe tanto conhecimento, tanta informação na cabeça daquele homem? Cadê ele? Cadê ele? E a cada dia que a ciência avança, está assim, não era exatamente assim como ele falou, não. Já tem uma alteraçãozinha aqui, já não é bem assim como ele disse. E daqui a pouco a ciência vai descobrir algo novo, que vai derrubar todo um trabalho ao qual se dedicou durante anos, décadas, famoso. E é isso que nós somos impulsionados. Seja famoso no mundo. Seja rico no mundo, se destaque naquilo que você faz. Se destaque como crente em primeiro lugar. Na minha casa, é claro que nós queríamos e graças a Deus tivemos. Filhos inteligentes que falassem idiomas, que tivessem faculdade, que tivessem mestrado. Mas acima de tudo, eu e a Elaine sempre orávamos pelo lugar. Senhor, acima de todas as coisas, nós queremos um homem e uma mulher que te sirvam, que sejam tementes ao Senhor, que cheguem até os céus. E você não está nem aí para a vida da sua família. Não vou na igreja, estou cansado. Dor de cabeça, tremendo. Não posso ir porque eu fiz o cabelo ontem. Se eu for na igreja, o ar-condicionado vai desmanchar o meu cabelo. Tem, acredite, tem sim. Tem sim. Não posso ir porque eu vou ficar o pastor falando no meu ouvido e amanhã eu tenho reunião. Eu não posso ficar com aquele bombardeio de ideias na minha cabeça. Para Deus, nada, para o mundo tudo. Então, querido, você nunca vai ser um herói. Você nunca vai chegar no céu. Misericórdia, pastor. Eu vim para a igreja para chegar no céu. Então, estou mostrando para você o caminho. E eu não sou o Waze não, querido. Eu não vou mandar você para o meio de uma favela, não. Pode ficar tranquilo. Você confia até no Waze. É para chegar daqui e ali. Estou entrando numa comunidade. Help, help.
Mas quando o pastor está mostrando o caminho para você, através da lâmpada para os nossos pés, que é a Bíblia, não gostei. Verdadeiramente, essa aqui é uma igreja muito certinha. Não concordo com as coisas que eles falam. Discordo de um monte de coisa dessa igreja. O problema é seu. Eu não vou deixar de pregar a Bíblia. Sabe por quê, querido? Se nós não observamos o que a palavra de Deus diz para nós, nós estamos perdendo o nosso tempo. Respeito o tempo de vocês, respeito a inteligência de vocês e Deus também. Por isso que ele diz assim para mim, você não perca seu tempo, querido, eu te amo. Não perca, olha para a verdade, pratica a verdade, chega no céu, não perca seu tempo, não desperdice energias. Esses heróis, queridos, andavam, vestidos de peles. Eles não tinham mantos caros, capas caras. Eles não vestiam Hugo Boss, Hermenegildo Zenha. Eles não vestiam Chanel. Não é pecado vestir isso não, queridos. Hoje o que mais tem e me assusta são sites mostrando relógios de pastores. Sabia? Aí tem pastor que tem relógio de $1 milhão. Eu nem sabia que existia isso. Relógio de $600 mil, encravado de diamante. Prega e faz assim para todo mundo ver o brilho. Aí eu falo, o que é isso? Ah, mas ele pode. Mas o valor é realmente isso? Eu tenho algo, queridos, que a Bíblia fala, vale mais do que ouro, vale mais que diamante, e nem sempre eu estou mostrando que é a santa palavra de Deus. Se vestiam mal. Hoje você diz, nossa, que pessoa cafona. Pessoa brega, pele de ovelha, pele de camelo que já saiu de moda. Hoje em dia, que está na moda, é o camelo da raça tal. E aí Deus olhava para eles e dizia, heróis. Quando vocês chegarem na glória, a condecoração de vocês é indescritível. É indescritível. O mundo nem os via. Bíblia, já fui chamado de Bíblia, já fui chamado de aleluia. Graças a Deus, coisa muito boa. Tem gente aí que é chamada de um monte de palavrão. Isso nunca me chamaram. Bíblia, aleluia, crentão, santarrão. Vai falando. Glória a Deus. Sabe por quê? Se é Satanás que está soprando no ouvido da pessoa, é porque ele sabe quem eu sou. E é assim mesmo. Quando falarem se você é muito certinha, você é muito honesta. Todo mundo faz. Que é isso, todo homem namora fora do casamento. Se é do homem, a ciência diz que ele tem que espalhar a semente dele pelas mulheres. Era tudo que eu precisava ouvir. Eu sei que muitas coisas são difíceis da gente dizer não. Muitas pessoas são difíceis da gente excluir da nossa vida. Muitos comportamentos são difíceis da gente mudar. Mas a gente vai precisar ter essa coragem de decidir o que é que eu quero. Aí Deus vira para esse herói e fala assim, vocês vão ser apedrejados. Estevão! Pastora Isabela pregou sobre ele aqui. E ele disse, eis-me aqui, Senhor. Aí fala para Tomé, você vai ser cerrado ao meio. Você consegue imaginar, você não é cerrado ao meio assim não, querida, é cerrado ao meio assim. Você sabe, consegue imaginar? Você vai para o fogo? Não, a gente negocia. Que é isso? Para que tanto exagero? É que nem aquela pessoa, o ladrão chega, vou levar seu carro. Não, peraí, eu te dou um dinheirinho, deixa o carro aqui. Salvação não se negocia. Ou nós somos ou nós não somos. O amor a Jesus Cristo tem que ser mais forte que qualquer outro amor ou sofrimento neste mundo. Olha o que é que o Romanos 8 me ensina. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia? Perseguição ou fome? Ou nudez ou perigo ou espada? O que é que separa você do amor de Cristo? Como está escrito, por amor de ti,
enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Esses heróis não viveram em mansões, nem em palácios, nem palacetes, nem coberturas, mas vagaram pelos desertos, pelas cavernas. Eu fico pensando, morar numa caverna? Não tem ar-condicionado, não tem streaming, não tem telefone, não tem água quente. Morar numa caverna? Porque isso aí é coisa de 2000 anos atrás. Não, não é não, queridos. Hoje, dia 21 de maio de 2023, eu tenho irmãos e irmãs em Cristo, que por causa da perseguição foram expulsos dos seus lares, e estão vivendo a esmo, estão vivendo em cavernas, em cabanas, tão somente porque não quiseram negar o nome do Senhor. Tem gente que às vezes não vem para a igreja. Aqui em casa está tão confortável, eu vou assistir um filmezinho gostoso. Não vou sair com o carro não, porque eu vou sujar o carro. Acabei de lavar o carro, senão já viu, né? Vir para a igreja tem muita lama. Para a igreja tem tudo de ruim sempre. Para o mundo é sempre tudo de bom. É sempre tudo de bom. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. O que você mais encontra é a sociedade incentivando você a se endividar. Claro, é óbvio. Você arrisca numa casa melhor. 7 quartos é pouco. Fulano, meu amigo, tem 9. Eu quero uma de 9 também, para mostrar para ele que eu sou poderoso, que nem ele. Senão não vai me respeitar. As pessoas só me respeitam por aquilo que eu tenho. Porque as pessoas vão respeitar você quando virem você um homem ou uma mulher de Deus. Aí pode existir a zombaria, queridos, mas existe o respeito. Na hora que a situação aperta, é para você que eles correm e pedem, ora por mim que eu estou necessitando. Heróis da fé vagaram por cavernas e grutas. Já ouviram falar nas catacumbas de Roma? Na nossa caravana, se Deus quiser, a gente vai visitar mais uma vez uma catacumba de Roma. Por volta do século I, terrenos em Roma caríssimos, caríssimos. Não tinha mais como comprar terra de tão caro que era para enterrar um corpo. Aí, os romanos começaram a incinerar, ou seja, cremar aquelas pessoas que morriam. Os cristãos, ou aqueles romanos que não queriam praticar isso, começaram a enterrar seus mortos fora dos muros de Roma. E aí, queridos, começaram a cavar no subterrâneo espaços para colocar os corpos das pessoas. Corpos das pessoas. Presta atenção. Essas catacumbas no subterrâneo têm centenas de quilômetros. Eu vou repetir, centenas de quilômetros. Com aqueles corredores, as paredes aqui com local para colocar corpos. E eles iam avançando na escuridão total. Quem tem claustrofobia fica até com medo de visitar. Para lá, olhem para mim. Quando os crentes, eu e você, éramos perseguidos, eles não iam para casa da mamãe e do papai como um casal briga, vou para casa da mamãe, não. Eles não tinham outra opção a não ser se esconderem nas catacumbas, no meio dos mortos. E eles iam para as catacumbas, moravam em cavernas e grutas, porque eles eram heróis da fé. Eram perseguidos porque eram crentes. Eles não eram marginais, estavam sendo caçados porque fizeram algo ilegal. Eles eram homens e mulheres que serviam a Deus e não iam abrir mão da fé deles. Iam e moravam durante meses naquelas catacumbas que eu não consigo ficar mais que 1 hora. E se fosse você? Pare e pensa. Pastor, isso é 2000 anos. Não é não, queridos. Hoje, século 21, há pessoas que estão morando em cavernas, tão somente porque amam ao Senhor.
E eu pergunto, e se esse fosse o preço? Responde só para você, queridos. Você poderia dizer para o Espírito Santo, eu estou disposto a isso? Essa resposta só você pode dar, porque eu sei que uma grande parte vai dizer, não, não estou não. E nem precisa tanto, aí o diabo já está soprando no seu ouvido. Nem precisa tanto, que exagero, isso é coisa de outro tempo. Hoje Deus não quer mais isso não. A Bíblia diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e será eterno. Em Deus não há sombra de variação. O nosso Deus não quer uma coisa hoje e amanhã não quer mais. O nosso Deus não diz isso é pecado hoje, mas daqui a 2000 anos não é mais. O nosso Deus não é relativo. A sociedade quer fazer com que nós creiamos que tudo é relativo, a verdade é relativa, cada um tem a sua verdade. Mas Jesus Cristo foi absoluto quando ele disse, eu sou o caminho, eu sou a única verdadeira, eu sou a verdade. Não existe verdade relativa. Aqueles homens, queridos, se refugiavam nas catacumbas, até o século IV, ano 313, quando saiu o Édito de Milão, porque Constantino, quem fez o seminário sabe, o imperador romano se converteu por causa da batalha da Ponte Milvia, aquela história que todo mundo já conhece. Mas sabe o que é interessante? Enquanto eles estavam nas catacumbas, o mundo nem sabia que eles existiam, só os soldados romanos que perseguiam. Mas quando eles eram lançados no Coliseu, mas quando eles eram lançados para serem devorados pelas feras, queimados como tochas humanas, crucificados, tão somente porque eram crentes, aí a multidão enlouquecia. Ali estão os crentes, mata, destrói, devora. Vocês viram quantos dados foram apresentados aqui da igreja perseguida? Dados desse mês. Os relatos históricos dizem, querido, eles estavam sendo devorados pelas feras, cantando hinos de adoração a Deus. A gente chega aqui na igreja, porque teve um dia que não foi muito bom, o restaurante estava cheio, a comida não estava boa. A gente não ia nem cantar, estou aborrecido, estou irado, estou irritado. Sabe o que eles tinham que fazer? Era só negar, adorar o imperador, só isso. Tão simples. Heróis dispostos a enfrentar espada ao fogo, as feras, tão somente por amor a Deus. E nós não queremos enfrentar os homens, covardes que somos. Hoje as pessoas não querem dizer, sou crente, sou evangélico. Sou cristão, está na moda, cristão. Cristão não é evangélico, cristão não é crente. Cristão é uma pessoa que, eu sei, Jesus existiu. Eu sou evangélico, eu sou crente em Jesus Cristo, eu sou crente no sacrifício do Gólgota, aonde Ele morreu para perdão dos meus pecados. Eu sou crente na ressurreição, eu sou crente na palavra de Deus. A cristão, as pessoas ficam assim, pode ser espírita, pode ser católico, pode ser muçulmano, fica uma coisa assim, sabe, pastor, meio indefinida. E aí eu não tenho, ser incomodado no trabalho, na faculdade, no meio dos colegas, é mais discreto, é mais covarde. Ninguém quer dizer assim, você tem dinheiro? Não, querido, eu não tenho dinheiro. Eu só tenho esse carrão, eu só tenho aquela casa, eu só tenho essas mansões, mas eu não sou rico não. Para mostrar que você sabe. Mas quando se fala de Deus, esses homens morreram devorados porque tão somente foram heróis. Herói aos olhos de Deus é aquele que vai até o fim, mesmo que isso custe a sua própria vida. Herói não é covarde. Herói não abandona no meio do caminho. Herói é aquele que eu vou porque eu sei em quem eu tenho crido. É aquele que vai dizer assim, eu corri até o final essa corrida, acabei a carreira e guardei a minha fé. Tem muita coisa para você correr ainda, queridos. Tem muita coisa. Eram homens. Para mim também tem muita coisa. Eram homens que não compartilhavam do espírito da sua época. Não fizeram o que mandaram eles fazerem. Não obedeciam
aqueles que mandavam eles renegarem, não se curvavam diante dos ídolos, que as autoridades mandavam que eles se curvassem. Não praticavam os atos que eram exigidos deles para irem de encontro à palavra de Deus. Romanos 12:2 resume esses homens para mim. Eles não se amoldaram ao mundo. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Transformem-se pela renovação da mente, para que sejam capazes de experimentar, comprovar boa, agradável e perfeita vontade. Não tinham o padrão do mundo. Aí então eles se tornaram heróis. É muito triste, me perdoe, querido. Você vê nas igrejas, as igrejas estão querendo ser igual ao mundo. Os pastores são popstar. Colarzão. Às vezes um pastor de 60 anos, com aqueles colarzões, querendo ser pop. Eu sou pop. Lá nos Estados Unidos, então, aquelas mega churches, chega a ser ridículo. As mulheres, tchutchuca. Que é ir? Não aguenta andar de tão apertada que é a roupa. Você está rindo, querido? Vai nas igrejas, é exatamente assim. Entendeu? Quando a Bíblia só fala assim, mulheres, sejam sóbrias no vestir. Só isso que a Bíblia pede. Mas se eu não botar um decotão, como é que vão ver meu silicone? Paguei caro nesse silicone, pastor. Todo mundo tem que eu... É triste. Eu estou falando de igreja, não estou falando de comportamento no mundo, não. O mundo entra na igreja, mas a igreja não está entrando no mundo. É por isso que a gente vai ter treinamento de evangelismo, a gente tem que sair, a gente tem que fazer a nossa parte. Ou nós somos heróis da fé, ou nós não chegamos aos céus. Será que ainda podemos, eu já vou terminar? Será que ainda podemos achar pessoas das quais o mundo não é digno? Vou repetir. Será que a gente ainda pode achar pessoas das quais o mundo não é digno? O mundo é digno de você? Se o mundo é digno de você, queridos, você está precisando rever com urgência a sua vida espiritual. Mas eu creio sim. Eu creio que nos nossos dias ainda vivem pessoas que obedecem à palavra de Deus, que são fiéis ao Senhor, custe o que custar. Não abrem mão da sua esperança, não abrem mão da sua salvação. Mudam se precisarem mudar por ação do Espírito Santo. Perdoam se precisarem perdoar por ação do Espírito Santo. Limpam seus corações por ação do Espírito Santo. São pessoas regeneradas, nascidas de novo. Essas, o mundo não é digno delas. O mundo diz para você assim, olho por olho, dente por dente. Essa eu gosto, lei de talião. Aí Jesus vem e diz assim, olha, se te derem um tapa, oferece outra. Não, isso aí não, aí não. Aí eu sou bobo, que isso? Crente não é bobo não. Dê um tapa, vou me dar uma cara para o outro. Está falando de perdão, querido, está falando de perdão. Lei de talião, todas as nações praticavam. A lei de talião nem é de Moisés, por misericórdia. Está no código de Hammurabi. 200 e tantos anos antes de Moisés. Era uma lei praticada por todas as nações do Oriente Médio. Ou seja, era algo que o mundo praticava. Aí Jesus chega e fala assim, chega! Agora vocês não vão mais praticar a lei de Hammurabi, vocês vão praticar a minha lei, o meu ensinamento, porque eu sou o caminho, eu sou a porta, eu sou a luz do mundo, eu sou o pão da vida, eu sou a água. Aí ele diz assim, se te derem um tapa, oferece, ou seja, perdoa. Não! Olho por olho, dente por dente. Olho por olho, dente por dente. É fácil quando a gente faz o que a sociedade quer que a gente faça. É fácil quando nós somos o que a sociedade quer que a gente seja. É fácil quando o nosso comportamento não sabe ser distinguido quando nós estamos misturados no mundo. É fácil quando nós deveríamos ser trigo e na verdade nós estamos sendo joio. É fácil.
Mas quando nós nos decidimos a enfrentar o que for, a ser quem Deus quer que nós sejamos, abrir mão daquilo que Ele quer que nós abramos, para que nós possamos ser como Ele e chegar aos céus, aí é decisão, aí é escolha, aí é coragem. Levantar as mãos, digno, digno, digno de louvor, é fácil. Até quem não é crente. Ontem tinha um senhor lá no meio dos valentes, e quem não sabia se... Não sei se ele é crente, não sei quem não é crente. Parecia até, mas não era. Era donorexia. Parecia, mas não era. Parecer é muito fácil. Ser é que são eles. Heróis que não são do mundo. Nós não somos do mundo, queridos. Jesus nos ensinou em João 18,6, o meu reino não é deste mundo. Esquece as coisas deste mundo. Esquece. Novamente eu digo, queridos, você ter coisas que são obtidas legalmente, de forma correta, isso aí, queridos, não é pecado, não. O pecado é viver para elas. O pecado é viver por elas. O pecado é fazer delas a razão da sua existência. João 15 diz assim: se o mundo os odeia, tenham em mente que antes odiou a mim. Jesus falando, o mundo odeia você, antes odiaram a mim. Se vocês pertencessem ao mundo, o mundo os amaria como se fossem dele. Se o mundo está te amando, querida, porque você é dele. E o mundo jaz no maligno. Então você já entendeu de quem você é. Quando o mundo ama você, quando as pessoas que estão no mundo acham você o máximo, aí a Bíblia é muito clara e diz assim: vocês são dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso o mundo os odeia. O mundo me odeia porque eu saí do mundo. O mundo odeia você porque você saiu do mundo. Lembrem-se das palavras que eu lhes disse. Nenhum escravo é maior do que o seu Senhor. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Jesus dizendo, a Bíblia fala repetidamente, se vocês forem meus de verdade, vocês serão perseguidos. Se vocês forem heróis, crentes fiéis, vocês serão perseguidos. É isso que a Bíblia me ensina. A Bíblia não me ensina, vão me carregar no colo, vão fazer carinho em mim, vão me afagar, vão me dar presentes, vão me chamar de queridinho. A Bíblia diz que eu vou ser perseguido. Se obedeceram a minha palavra, também obedecerão a de vocês. Tratarão assim vocês por causa do meu nome, pois não conhecem aquele que me enviou. Qual é o seu sofrimento, querido? Qual é o seu sofrimento? Pensa, não precisa responder para mim não. Qual é o seu sofrimento? Ai, uma lista interminável, pastor. É? Tortura? Você está sendo torturado? Você está sendo escarnecido? Você está sendo açoitado? Sabe o que é açoite, querido? Não é chicotinho, não. Açoite tem na ponta dele um instrumento cheio de garras que quando acerta a pele, arranca a pele. Isso é açoite. Você está preso? Você está sendo apedrejado? Verbalmente. Não é isso que eu estou perguntando. Está sangrando a cabeça? Está doendo as costas porque eles vão para paralelepípedo? Você está sendo cerrado? Você está sendo morto ao fio da espada? Você está vestido de pele, desamparado? Você está sendo maltratado? Você está morando em caverna? Então, querido, me desculpe. Qual é o seu sofrimento? Qual é o seu... é o maior sofrimento para você, para Deus não. Ele fez questão de listar o que esses homens e mulheres sofreram. Sofrimento severo, agudo. Sofrimento extremo. Mas eu queria comprar uma bolsa, não tenho dinheiro. Fui no restaurante, não tinha comida que eu gostava. Estourei meu cartão de crédito e agora não posso mais fazer compras. Queria ir para Disney, mas a passagem subiu. É sério? Qual é o seu sofrimento?
Então, antes de você responder para Deus que você está sofrendo, queridos, olha para os heróis da fé. Olhe para os homens e mulheres dos quais o mundo não era digno. Se quiser saber mais sobre nós, visite nosso site fronteira.church ou baixe nosso app Fronteira. Que Deus te abençoe.